Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o momento que você vai ver esse material, mas com certeza ele vai te ajudar. E dentro do nosso projeto Conversando, hoje o tema é a crise democrática. A gente vai falar um pouco sobre isso, tentar entender o que é essa crise que todo mundo fala, que nós vivemos. Enfim, vamos nos dar uma orientação sobre esse momento tão atual. E para falar sobre isso, eu convidei dois amigos queridos que eu gosto bastante, o Jorge, que é sociólogo, e o Dalmo, que é historiador. E eles vão nos ajudar a entender um pouco esse processo. Meninos, obrigado pela companhia, obrigado pela presença. Eu queria começar perguntando para vocês, dentro do nosso tema, afinal, o que é democracia? Olha, é uma pergunta importante, essencial para a gente ter um lugar de onde partir, né? Democracia é um termo que, de maneira bem didática, é um termo de origem grega, né? O kratos, o demos, né? Um governo do povo, para o povo, do povo, né? Então tem toda essa relação que surge ali na Grécia Antiga, em Atenas, de criar um governo onde o povo participe. Mas a gente aqui, século XXI, a gente tem que ter uma noção de um contexto histórico, porque a gente afirmar que a democracia é apenas isso na Grécia Antiga, a gente está deixando muitos fatores importantes de lado. Porque, por exemplo, ali na Grécia Antiga era uma democracia, mas era uma democracia muito exclusivista, né? A gente tem que ter noção disso antes de só apenas afirmar que a democracia é dessa forma, né? Por exemplo, uma democracia censitária, voltada apenas para homens. Então, hoje, a gente afirmar a democracia, a gente tem que ter uma noção de, por exemplo, no período moderno para o contemporâneo, a questão das ideias iluministas, né? Que aí a gente já tem diversos filósofos construindo as bases do que a gente compreende hoje por democracia, por um governo representativo, questionando o antigo regime. E aí a gente pode afirmar, por exemplo, que hoje, o que eu posso afirmar de hoje, democracia, que ela pode ser definida, é um governo que tem uma participação do povo, mas ele tem uma preocupação pela diversidade. Tanto a gente pode falar de diversidade em questões identitárias, como diversidade até de opiniões, diversidade de filosofias, diversidade de ideias que são expostas, entram em si em choque para aí sim construir uma síntese disso tudo. Ideias distintas que produzem algo novo dentro dessa dinâmica democrática. Eu acho que é importante conceituar isso para a gente partir para outras ideias. E quando a gente vê muito esses movimentos, essas paralisações, o pessoal associa muito a democracia correndo um risco por causa do comunismo. Na análise de vocês, por que as pessoas têm tanto medo do comunismo? E é possível ter uma democracia com o comunismo junto ou não? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir-nos. Primeiramente, muito obrigado, Marcos, pelo convite. Você sabe o quanto você é uma pessoa querida, assim como o companheiro que está aqui junto com a gente nesse bate-papo, nessa conversa, o Dalmo. É muito gratificante e de extrema felicidade estar participando dessas reflexões tão pertinentes que acabam reverberando, acabam desembocando na própria história, como o meu colega Dalmo é historiador, e na própria sociologia, né? Eu acho e eu vejo de uma forma a questão democrática muito pelo aspecto do nosso país, né? Se a gente for olhar em 200 anos, quase 200 anos de república, daqui 2 anos a gente vai ter o bicentenário da república, a democracia no Brasil, ela pode ser considerada uma democracia, e a gente tem inúmeros autores que vão citar e falar sobre isso, é uma democracia que se estrutura de uma forma frágil, imperfeita e restrita, né? Muitas vezes, essa mesma democracia, ela tem um papel de meramente representativa. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente vai de 2 em 2 anos para as urnas, né, votar,
e a gente escolhe representantes. Efetivamente, depois que passa esse período eleitoral, cada um segue o seu caminho e segue a sua vida e constrói as suas ideias. Se a gente for pensar também essa democracia, como eu disse, frágil, perfeita e restrita, ela, nesses 200 anos de república, a gente pode fazer 2 recortes temporais, se é possível, que vai do ano de 1945 a 1964, que alguns historiadores, sociólogos vão denominar como República Populista, né? E depois de 1985 até os dias atuais, né? Essa democracia representativa. Vejo também que, muitas vezes, o fato de a gente ter essa democracia tão fragilizada, ela acaba fazendo com que a noção essencial, que é a noção de construção de cidadania, também seja fragilizada, né? Não tem como você pensar democracia sem cidadania. Então, são 2 coisas que caminham conjuntamente, e essas 2 coisas, muitas vezes, elas estão extremamente fragilizadas na história e na sociedade brasileira como um todo. O que falar, por exemplo, da suposta democracia racial, ou suposta democracia de gênero? Gilberto Freire, sociólogo brasileiro, vai cunhar essa ideia de democracia racial, onde todos nós viveríamos as 3 grandes raças, né, índios, negros e brancos, europeus, em perfeita harmonia. Ainda bem que teremos depois estudos desse estudo de Gilberto Freire, outros pensadores que vão desmontar com essa ideia de democracia racial, né? Florestan Fernandes, Ottaviani e tantos outros. Quando eu falo de democracia de gênero, até mesmo na representatividade, né? Se a gente olhar hoje, por exemplo, o nosso Congresso Nacional, ele majoritariamente é composto por homens de classe média alta, ricos, né? Heterossexuais, em sua maioria, e você tem uma participação mínima de mulheres governando ou tentando criar políticas públicas. Sobre a questão do anticomunismo que você coloca, eu vejo também que dentro dessa ideia de uma democracia tão frágil e uma cidadania tão frágil, cria-se um aspecto fantasmagórico, vamos colocar dessa forma, do que representa ou o que representou o socialismo. A gente não pode esquecer, ou o comunismo no caso, né, que o Partido Comunista Brasileiro ele é fundado em 1922, ele fica muito tempo legal e depois na ilegalidade, e é uma perseguição enorme frente às pessoas que acabam levantando essas bandeiras, né, vamos dizer assim. E sem dúvida a contribuição dos meios de comunicação, sem dúvida, principalmente jornais, revistas, televisão, vão contribuir para que se crie esse sentimento de um certo anticomunismo ou de uma possibilidade do Brasil um dia ser comunista, né? Hoje, por exemplo, a gente percebe muitas vezes alguns supostos patriotas, defensores da causa verde-amarela, né, que ganha força a partir de 2016, com as manifestações contra o governo de Dilma Rousseff, afirmando que nossa bandeira jamais será vermelha. Mal sabem esses indivíduos que a nossa bandeira, historicamente, ela é vermelha. Ela é vermelha a custas do sangue indígena, a custas do sangue negro, às custas do sangue operário e da grande classe trabalhadora. Então, estivemos em nenhum momento no Brasil, nesse período histórico que eu me refiro, republicano, mas não estou pensando necessariamente nem no Império nem na colônia, nem chegamos perto do que poderia ser ou a construção de uma sociedade socialista. Mas a comunicação, o trabalho ideológico que é incutido nas pessoas, e aí eu vejo, pelo fato da gente ter uma democracia fragilizada, uma cidadania também fragilizada, isso acaba gerando um certo temor. Como eu citei há pouco, parece que há um fantasminha do comunismo sempre permeando a história do nosso país, em que qualquer momento nós nos tornaremos países socialistas, comunistas.
E para finalizar, evidentemente, a gente não pode esquecer também que o Brasil é um país que ele não está isolado politicamente, comercialmente, ele está vinculado a um sistema mundo, a um sistema global, onde você vai ter, em algumas situações, em alguns países, né, isso eu estou me referindo mais ao século XX, que a experiência de uma revolução socialista resultou e deu certo, como, por exemplo, em Cuba, né, e isso acaba também fazendo com que, no decorrer da década de 50, 60, cria-se essa ideia do fantasma do comunismo, do fantasma do socialismo, chegando esses ventos no nosso território. Então, eu acho que a conjunção de todas essas questões midiáticas, meios de comunicação, falta de informação e formação cidadã, acabam criando essa ideia de que nós temos que lutar contra esse suposto fantasma que alguns denominam como comunismo. E assim, e se tudo é um ato político, por que as pessoas têm tanto medo de falar e de se envolver em política? Essa ideia de que a política é ladrão, eu não quero saber disso. Uma pergunta extremamente importante assim, para a gente debater aqui. Eu não esqueço uma frase que eu sempre ouvia quando a gente falava de política, né? O brasileiro ele tem que se importar com a política assim como ele se importa com o futebol, sabe? Hoje eu vejo que isso não é realidade. A questão é que como a gente se importa com o futebol é de maneira muito doentia até, né? Porque a gente vê uma sociedade extremamente polarizada, sabe? É uma questão da cor da camiseta que você vai usar, qual lugar que você vai se manifestar. Então, virou uma organização, assim, a ideia de ter um posicionamento político ficou semelhante a você fazer parte de uma torcida organizada. E aí, nesse mecanismo, assim, da gente tentar debater o ambiente para você conversar, para você simplesmente trocar uma ideia, um termo bem simples, ele se mostra bem limitado. Porque é aquela coisa, se eu sou Flamengo e o outro é Fluminense, como é que você vai criar um diálogo ali? Então, parece que a gente, com o passar do tempo, ou com as dinâmicas que a gente está vendo, assim, recente no Brasil, as disputas políticas do Brasil, que tudo ficou cada vez mais distante. A gente sempre coloca o quê? Cada vez mais diferenças, cada vez mais obstáculos. Então, esses dois distantes, eles não chegam a se conversar. Então, parece que o ato de você falar política até que é algo ruim, sabe? Por exemplo, como assim vocês toda hora falam de política? Ou, por exemplo, vou pegar para ouvir uma música, esse cantor está falando sobre política. Mas aquela coisa, quando você para e você pensa, dentro da nossa sociedade que a gente vive, uma sociedade, como o Jorge falou, ou eu tinha falado na primeira pergunta, a ideia de uma sociedade pós-iluminista, né? Pós essa organização, você vê que todas as bandeiras, todos os atos que você faz em sociedade é um ato político. Até essa ideia de a gente estar aqui gravando um vídeo e colocando na internet, a gente pode falar que é um ato político. Essa falta dessa consciência de que tudo que a gente faz é político é o que destrói esse mecanismo de diálogo, essa ideia, como eu falei para vocês, né? O Fla-Flu, né? Quando você percebe que política é somente aquele momento que você está lá nas ruas, ou então numa eleição, como o Jorge falou, de 2 em 2 anos, se é só aquele momento que é política, cara, a sua democracia, a gente pode falar que está falida. Política você faz todo dia, política você faz em toda a conversa, política, como eu falei, aqui nesse momento a gente está fazendo política. Você que está assistindo esse vídeo agora, você está participando de um processo político também. Então, ter essa consciência de que tudo que a gente faz em sociedade, nessa lógica social que a gente vive atualmente, é essencial para a gente criar o quê? Os diálogos. Enquanto não tiver essa consciência, você vai ver o quê? Cada vez mais polarizado, né? A torcida do Fla-Flu totalmente distanciada, assim. Então, nesse momento que a gente tem que o quê? Criar espaços como esse que você está criando agora, para a gente criar vínculos e criar diálogos mesmos. E assim, quando a gente fala nessa crise política, quando a gente fala nessa polarização, uma figura que é inquestionável, que é polarizada tanto para
contra ou a favor é a questão do Lula. O Lula é uma figura política hoje que ela é muito discutida, seja independente do lado que a pessoa esteja. Então, eu queria cutucar vocês perguntando o seguinte: a prisão do Lula foi uma prisão política ou não, na visão de vocês? Eu entendo o processo da prisão do Lula, como o próprio nome diz, né? É um processo, né? A gente tem, em 2013, né, o Brasil ele entra em ebulição por parte de um movimento social importantíssimo, que é o movimento do Passe Livre, né? Que vai levantar as bandeiras pelo passe livre no transporte coletivo. Eu sempre falo isso em sala de aula também. Eu acho que a gente tem um transporte coletivo, não é um transporte público, né? Porque se é público, você, em teoria, você teria que não pagar, né? Por exemplo, você pega uma universidade pública, você não paga por essa universidade, mas o transporte coletivo você tem que pagar. E 2013 foi a grande chavinha, né? Que aí começaram a surgir outras bandeiras acompanhadas com o movimento do Passe Livre, por mais educação, mais saúde. Me lembro muito bem que as pessoas pediam uma saúde, uma educação padrão FIFA. Afinal de contas, em 2014 a gente ia até a Copa, né, do mundo realizado aqui no Brasil, tudo mais. Aí, em 2014, a gente tem uma eleição acirrada, onde você tem uma candidata eleita com uma margem de votos minúscula, né, em relação ao segundo candidato, que era o Aécio Neves, né, Dilma ganha. E é interessante que logo na sequência a gente observa o próprio PSDB, né, que a gente já tem então uma rivalidade, PT e PSDB, a candidatura Aécio questionando a eleição, né, colocando em jogo a questão das urnas eletrônicas e tudo mais. Aí a gente tem 15, começa o ano de 2015 com uma crise econômica, vamos colocar, no início de uma crise, né, político-econômica, que vai resultar em 2016 com o afastamento e o golpe dado na Dilma Rousseff. Tudo isso, eu estou fazendo esse recorte temporal, porque você percebe que a pauta ela começa em 2013 por uma reivindicação social, de um movimento social importantíssimo, e aí aos poucos ela vai caminhando em direção à direita, vamos dizer assim, né? Os meios de comunicação começam a participar ativamente desse processo, que vai resultar, como eu já disse, na destituição da presidenta Dilma Rousseff, e eu vejo isso como uma aliança estratégica entre meios de comunicação, movimentos sociais à direita, como o Movimento do Brasil Livre, MBL, e partidos de direita. Logo em seguida, a gente percebe uma guinada mais conservadora, mais à direita, como eu estava dizendo. E isso acaba fazendo com que Lula entre no radar dessas instituições, principalmente da justiça. Vejo, sim, como uma questão política a prisão dele. Afinal de contas, você vai ter aí investigações, né, mostrando. Logo depois, você vai ter aí o surgimento do Intercept, né, soltando notícias do papel da Lava Jato, que eu, de verdade, acredito que inicia-se no governo de Dilma. A Operação Lava Jato ela tem um papel fundamental com o objetivo de combater a corrupção. Ela consegue, inclusive, chegar em pessoas graúdas. Eu sempre falo também isso. No Brasil, a gente sempre está acostumado, historicamente, saber que quem vai preso geralmente é uma pessoa periférica, que não tem condições, pobre, né? Negros e pardos, e jovens, né, que vão preso. Com a Operação Lava Jato, você começa a ver figuras da política nacional indo para as trás das grades, né? E isso acaba também caindo e desembocando na figura, eu diria, no final do século XX e início do século XXI, na figura mais importante política do Brasil, que é Luiz Inácio Lula da Silva, que acaba sendo preso. O que me chama muita atenção, o que me chamou muita atenção na época, a prisão dele,
por toda a investigação do apartamento no Guarujá, tudo mais, Lula aparecia liderando as pesquisas, as intenções de votos em 2017, 2018, né, no início. E ele vai preso no início de 2018, inclusive. E isso impossibilita ele sair, tentar uma terceira eleição para presidente da República. E, na minha opinião, essa estratégia de tirar ele do jogo político, da participação eleitoral, porque ele era o cara que ia ser indicado, né, para ser o candidato do Partido dos Trabalhadores, foi uma grande jogada para a gente ter, inclusive, a ascensão do atual presidente Jair Bolsonaro. A gente não pode esquecer também a intercepção por parte do Superior Tribunal Federal, quando Dilma tenta fazer uma manobra para dar o Ministério da Casa Civil para o Lula. Então, eu acho que houveram várias tentativas diretas e veladas para impedir que ele concorresse politicamente a uma terceira eleição. Então, vejo, sim, muito mais como uma questão política a prisão dele. Por trás disso, haviam interesses gigantes, grandiosos, até mesmo pela figura que Lula representa na história do país, desde as greves do final da década de 70 do século passado, até os 2 governos que ele teve, que ele sai em 2008 com altíssimos níveis de popularidade. Então, a prisão, na minha leitura, a prisão de Lula da Silva, de uma forma bem genérica, ela tem, sim, pitadas e interesses, muitas vezes, escusos, velados, escondidos, por trás de impedir com que ele se tornasse, pela terceira vez, presidente da República do Brasil. E já pegando o gancho do que vocês estão falando, vocês falaram agora, a gente comentou do atual presidente, do Bolsonaro. Eu queria perguntar se a eleição do Bolsonaro garantiu o ideal democrático brasileiro? Uma pergunta bem interessante também, que ela pode até ter 2 respostas. Porque se a gente for numa perspectiva extremamente técnica, né, olha, teve o processo das eleições, teve o primeiro, teve o segundo turno, as pessoas foram às urnas, teve votação, isso tudo aconteceu. Todos nós vivenciamos isso em 2018, quando isso aconteceu. Mas é interessante ver como, ligando com a pergunta, com a resposta do Jorge, a gente vê como é que isso foi organizado, né? O Jorge, ele acabou de falar sobre como a prisão do Lula pode ter sido uma finalidade de um jogo político. E aí, a partir daquela coisa, se ele ia ser o candidato, ele foi retirado, até que ponto essa eleição a gente pode falar que foi realmente democrática ou não? E aí tem pontos também do próprio Jair Bolsonaro, durante a sua campanha, até que ponto a campanha dele com um discurso de extermínio à oposição pode ter colocado ele como um candidato democrático. Ele, a todo momento, afirmando como a ditadura militar no Brasil foi algo benéfico para o país, e até que ponto um defensor da ditadura militar numa campanha democrática pode-se dizer que foi uma eleição coerente. Então, esses diferentes fatores, a gente pode, sim, afirmar respostas diferentes para a sua pergunta. Porque dentro dos trâmites democráticos, sim, houve eleição, as pessoas foram votar, teve a coleta dos votos, saiu a porcentagem, então ele ganhou. Mas se a gente for pensar isso de como essa campanha, como essa eleição foi desenvolvida, ela é questionável em diversos momentos. Ela é questionável até se a gente for voltar um pouco no tempo, a gente pegar, por exemplo, ali em 2016, quando teve o impeachment da Dilma, sabe? Um impeachment até hoje questionável, que é aquela coisa, ela que deveria entregar, digamos, o cargo para ele, mas foi, então, vice dela, o Temer. Então, a eleição de 2018, a gente pode falar que ela ela tem muitas questões envolvidas que a gente vai conseguir ter respostas concretas sobre isso com o passar do tempo, mas hoje a gente pode sim afirmar, como o Jorge acabou de responder aqui sobre o processo do Lula, da candidação do Lula, e como tudo isso foi desenvolvendo para hoje o Jair Bolsonaro estar na presidência. A gente já falou aqui, já citou Lula, Dilma, Temer,
Bolsonaro. E aí a gente começa a perceber isso faz parte da nossa democracia. Eles são as figuras importantes. E a gente percebe muitas vezes em entrevistas o atual presidente falando assim: olha, querem me tirar do poder, eu vou sofrer um golpe, eu vou sofrer um golpe. A Dilma, quando saiu, também ela alegava que sofreu um golpe. Eu sofri um golpe. Qual a diferença entre essa ideia de golpe do Bolsonaro e o golpe da Dilma que ela alega sofrer? E como que esse discurso do golpe, ele fragiliza a democracia brasileira? É muito importante a pergunta, e é interessante, eu estava escutando a fala do Dalmo agora recentemente, quando eu iniciei a minha fala, eu comentava que nós estamos próximo de celebrar ou de pensar e refletir 2 séculos, 200 anos de república. Em 2022, nós teremos 200 anos de república no Brasil. E se a gente jogar luz, um holofote nesses 200 anos, vamos perceber que nessa história republicana foram pouquíssimos, inclusive, os presidentes que conseguiram terminar os seus mandatos, você vai ter a própria ideia, a própria Constituição da República, com Deodoro lá atrás, ela surge, a partir de um golpe. Isso é interessante. Aí depois a gente vai ter Floriano, termina o governo Floriano, também Malemar, que ele não consegue terminar, o surgimento da República Velha, que vai ser que a gente nem pode dizer que aquilo era um período democrático também, porque eram 2 estados, os 2 estados mais fortes da federação, do Brasil, Minas e São Paulo, trocando poderes, Aí a gente tem, dando um salto, em 1930, um outro golpe, a Revolução de 30, liderado por setores da oligarquia do sul do país, do Nordeste brasileiro, quebrando com a hegemonia São Paulo e Minas. Depois, o Estado Novo, em 37, com Getúlio, dando golpe. Antes, tenta-se, em 35, tenta-se intentona comunista, não dá certo. 37, instauração do Estado Novo. Aí a gente pula para 45. 45, novamente, um outro golpe. Aí, 45 a 64. 64, golpe civil-militar. 64 a 85. Então, assim, se a gente for pegar, parece que essa palavrinha mágica, ou terrível, que é porque aí você também vê a fragilidade da nossa democracia, a fragilidade das nossas instituições. Essa palavrinha mágica golpe parece que ela está navegando, no universo da história republicana brasileira. Então, você utilizar essas terminologias, e aí a gente pensa 85, e aí vai para 2016, os golpes eles estão navegando na estrutura das instituições brasileiras, mas eu vejo com muita clareza que, para além do golpe em si mesmo, por trás de tudo isso existem interesses, e interesses que são dos mais variados. Não é à toa que o Estado, a nação, ela está em permanente disputa. Pegando a pergunta que o Dalmo falou sobre a questão do ato, do ser político, que a gente está falando política toda hora. E esse Estado, ele é, consequentemente, ocupado por esses interesses políticos, E esses interesses políticos são os dos mais variados. É só a gente observar, por exemplo, o Congresso Nacional, o famoso BBB, que alguns analistas políticos dizem, a bancada do boi, que é a bancada rural, a bancada da Bíblia, que é a bancada católica evangélica, e a bancada da bala, que é a bancada da segurança pública. Então, existem setores organizados na sociedade brasileira que tentam ocupar o Estado para defender os seus interesses, Mas, voltando a essa questão do golpe, Jair Bolsonaro virar e falar que ele talvez vai sofrer um golpe ou não, é interessante que na história recente do nosso país, o último grande golpe, tirando que eu entendo o golpe de Dilma Rousseff, um golpe parlamentar, jurídico, midiático,
não aquele golpe clássico que a gente já observou, principalmente na América Latina, né, que os militares vão ocupar o poder na década de 70 e 80, em países como Brasil, Argentina, Uruguai, Chile. Mas a gente tem esse imaginário que golpes só podem ser verde-oliva, né, neste caso, vinculado às Forças Armadas. Hoje a gente percebe que não necessariamente as Forças Armadas são atores, né? Muitas vezes hoje eles são muito mais coadjuvantes do que atores de golpes militares, né, no Brasil. E Jair Bolsonaro afirmar que ele corre o risco de sofrer um golpe, sendo que ele tem uma força importantíssima, que é as Forças Armadas, né, e as polícias, que a gente também não pode esquecer, Polícia Federal, Civil, e as militares que apoiam e detém o monopólio legítimo da violência, né? Segundo tem um sociólogo alemão chamado Weber, Max Weber, que ele vai falar isso, que é o aparato policial detém o monopólio, né, da violência, legítimo, né, no caso. Acho muito difícil, caso haja uma tentativa, porque certamente esses setores que detêm as armas, né, e não dá para você tentar e bater de frente com 100 mil homens, por exemplo, da Polícia Militar. São Paulo, é muita gente. Ele tem são profissionais da violência, né? Não dá para a gente pegar aqui uma arma e tentar virar e falar, vamos golpear, porque certamente a gente vai perder, porque a gente não sabe o manuseio de uma arma. Então, eu acho assim muito difícil ele afirmar isso e vejo com não muita clareza a possibilidade de ter um golpe. Caso haja essa tentativa, certamente ele vai recorrer à força das armas. Inclusive, ele até fez uma declaração agora numa reunião ministerial, há 2 meses atrás, que ele dizia que tinha que armar o povo, né? Essa ideia da arma está muito presente no universo bolsonarista. Promessa de campanha também, né? E é interessante observar quando você fala nessa questão de que o golpe também tem um interesse por trás. E a gente vê aí toda a questão da pandemia que a gente está vivendo, e muita gente questiona, mas a postura dele e tudo mais. E aí nós vemos até figuras políticas importantes que defenderam a queda da Dilma, hoje dizem, não seria bom impeachment para o Brasil nesse momento. Ou, vamos segurar aqui porque não é o momento de se discutir. É muito bacana vocês trazerem esse olhar de que o golpe ele também está ligado à questão de interesses, assim como a questão do comunismo, como a gente começou lá na frente falando, né? Que está sempre presente nessa história do Brasil e que acaba sendo reproduzido por um sistema. Meninos, obrigado por esse primeiro momento. Acho que nos ajudou muito a pensar, a refletir, trouxe algumas questões que talvez a gente viva, mas não perceba. Daqui a pouco a gente volta e a gente continua conversando sobre a crise democrática. Beijão para vocês e obrigado.